Estou grávida. Por favor, não me machuque. A governanta negra sussurrou essa prece desesperada para a noiva do bilionário, ignorando que o próprio empresário observava tudo do alto. Loretta Simmons proferiu aquelas palavras mantendo as mãos unidas contra o peito, exatamente como fazia na infância durante os cultos na igreja da avó quando ajoelhava no mármore gelado. Acima dela, Vanessa Cole ostentava um reluzente vestido cor-de-rosa, com um dos ombros nos trêmulo de raiva e uma pulseira de diamantes faiscando sob a luz dos lustres enquanto erguia o braço. As 200 de convidados em trajes a rigor emudeceram instantaneamente. Taças de champanhe permaneceram paralisadas a caminho de lábios entreabertos. Perto do quarteto de cordas, o arco do violino interrompeu seu movimento. Loretta nem imaginava que a 4 metros dali, no topo da imponente escadaria, Daniel Whitfield acabara de dobrar o corredor do seu escritório com uma única folha de papel dobrada na mão. Ele pretendia pausar a própria festa de noivado por meros 90 segundos para encontrar Vanessa reservadamente e fazer uma simples pergunta. Em vez disso, travou no 3º degrau e testemunhou a mulher com quem se casaria em 6 semanas erguer a mão contra uma trabalhadora grávida que servia em sua residência há 4 anos. Ele não gritou. Não precisava. Seus sapatos bateram contra o mármore com tanta força que testemunhas diriam mais tarde ter pensado que um lustre havia despencado. Loretta não se virou para olhar. Manteve a atenção fixa no braço erguido de Vanessa, no furor estampado naquele rosto, aguardando o desfecho iminente. Afinal, ao longo das últimas 3 semanas ela aprendera que os desejos de Vanessa Cole costumavam se realizar, o que nenhum dos 200 convidados perplexos naquele salão entendia, e o que nem mesmo Daniel Whitfield compreendia totalmente. Com a mandíbula contraída e o coração disparado, era que a mulher ajoelhada de uniforme vermelho era a única pessoa em toda aquela sala que lhe falara a verdade nos últimos 6 meses. As coisas não haviam começado assim. 3 semanas antes, Loretta estava apenas tirando o pó de um porta-retratos. Antes disso, antes da pasta, antes da acusação em tom baixo, antes de o salto de Vanessa sair do chão, este canal nasceu para contar as verdades que as pessoas carregam em silêncio e o que ocorre quando o mundo finalmente as enxerga. Se você já foi subestimado, se já foi a pessoa que ninguém se lembrou de consultar, se esperou que alguém enxergasse além da sua profissão para ver quem você realmente é, esta história foi feita para você. Acompanhe até o final e, se esta narrativa tocar seu coração, será uma honra ter sua inscrição em nosso canal. Agora retornemos ao ponto de partida. Loretta Simmons limpava a propriedade Whitfield há 4 anos e durante todo esse tempo jamais entrara em um cômodo sem bater primeiro, mesmo quando o ambiente estava vazio. Era uma lição aprendida com sua mãe: respeite o espaço alheio mesmo sem testemunhas, pois sempre há alguém observando, ainda que seja você mesma. Aos 30 anos, com mãos firmes e um tom de voz acolhedor, ela fazia os novos funcionários se sentirem acolhidos desde o primeiro dia. Mantinha o cabelo preso sob uma pequena touca, uniforme impecavelmente passado mesmo quando faltava tempo para tomar café, e costumava cantarolar hinos antigos enquanto trabalhava. Daniel Whitfield notava aquele murmurar suave e gostava de ouvi-lo ecoar pelos corredores nas primeiras horas da manhã. Aquilo lhe trazia uma vaga lembrança de uma casa que um dia fora cheia de vida. Loretta era casada com Marcus há 6 anos. Ele trabalhava em uma oficina mecânica em uma cidade vizinha, um lugar tradicional onde acordos ainda eram selados com um aperto de mãos. Juntos eles ganhavam o suficiente para manter o pequeno imóvel alugado aquecido no inverno e guardar uma quantia modesta para a futura casa própria. Tentavam ter um filho há 3 anos. Quando o resultado positivo finalmente surgiu no teste há 11 semanas, Loretta sentou na borda da banheira por 20 minutos antes de ter coragem de contar ao marido, com medo de que verbalizar a novidade pudesse desfazer o milagre. Ela contou a Daniel Whitfield antes de revelar a maior parte da própria família, principalmente para garantir que seu emprego estaria seguro. Ele era, segundo sua experiência, um homem justo, reservado e por vezes distante, o tipo de patrão que guardava nomes e rostos, mas raramente investigava a vida pessoal de seus empregados. Ele havia perdido a esposa Eleanor 3 anos antes, após uma enfermidade prolongada que a equipe da casa nunca mencionava abertamente, mas que claramente deixara marcas profundas nele. A mansão preservava fotografias dela em quase todos os aposentos. Loretta limpava cada uma daquelas molduras com imenso carinho todas as semanas, sem que ninguém precisasse pedir. Parabéns, disse Daniel quando ela comunicou a gestação, parada à porta do escritório com as mãos cruzadas como se pedisse permissão para ocupar espaço. Você terá todo o tempo necessário. Sua vaga continuará garantida. Ele disse isso inicialmente sem levantar os olhos da escrivaninha, mas ao erguer o olhar sua expressão suavizou de um modo raro. Eleanor sempre dizia que esta casa precisava de mais vida, acrescentou ele.
Foi o gesto mais generoso que ele teve com ela em 4 anos e ela guardou aquelas palavras com a gratidão silenciosa de quem valoriza a bondade simples. A propriedade era grandiosa, uma antiga construção de pedra na saída da cidade com uma varanda espaçosa, biblioteca com escada móvel e jardins que exigiam a dedicação de 3 jardineiros. Daniel liderava o grupo hoteleiro Whitfield, detentor de hotéis em 11 estados, e gerenciava seus negócios da mesma forma com que conduzia a vida, com rigor, longas jornadas de trabalho, frases diretas e a convicção tradicional de que sua palavra tinha valor. Ele criara uma instituição beneficente em memória da falecida esposa, a Fundação Eleanor Whitfield, que financiava alas pediátricas em 3 hospitais infantis. Era o único assunto que o fazia conversar com entusiasmo prolongado. Loretta o ouvira diversas vezes ao telefone com o contador da fundação, conferindo números com extrema precisão, pois aquele dinheiro, como ele próprio dissera uma vez, era a última homenagem que ainda podia prestar a Eleanor. Loretta apreciava trabalhar naquela casa. Gostava do ritmo tranquilo, do aroma de óleo de limão na madeira antiga, do silêncio acolhedor da biblioteca à tarde e da luz do sol poente transformando o piso de mármore em tom dourado. Gostava de Beatrice, a governanta-chefe, uma mulher de 60 anos de gênio forte que trabalhava para os Whitfield há mais de 2 décadas e tratava Loretta com afeição maternal. E respeitava o Sr. Whitfield daquela maneira atenciosa que se dedica a quem jamais fez você se sentir inferior. Tudo começou a mudar na semana em que Vanessa Collie se mudou para a mansão. Vanessa chegou acompanhada por 6 malas grandes, um estilista pessoal sempre de prontidão e opiniões sobre cada aposento da residência antes mesmo de desembalar a primeira bagagem. Com 34 anos, traços marcantes e uma beleza exuberante e calculada, ela fazia da estética sua ocupação principal. Conhecera Daniel 8 meses antes em um evento do setor hoteleiro e em apenas 4 meses, ele a pedira em casamento, surpreendendo a todos que o conheciam desde os tempos de Eleanor. Beatrice, que pouco falava mas tudo observava, comentou certa vez enquanto dobrava toalhas com Loretta: um homem sozinho por muito tempo às vezes deixa a solidão escolher mais rápido do que o coração. Loretta não julgava. Compreendia a vontade de preencher um lar com calor humano. No entanto, desde os primeiros dias, Vanessa tratava os funcionários como itens descartáveis. Alterava os arranjos de flores escolhidos por Beatrice sem consultar ninguém, mandou refazer todo o estoque da despensa por não gostar da marca do azeite e referiu-se a Loretta como a mulher grávida na presença de um convidado, como se ela não tivesse nome. Nada disso por si só. Passaria de um capítulo desagradável em um emprego estável. Loretta já lidara com pessoas difíceis antes e sabia manter a cabeça erguida, fazer um bom trabalho e ignorar a grosseria alheia. O ponto de virada ocorreu em uma tarde de terça-feira, 3 semanas antes do baile de noivado. Loretta espanava as estantes do escritório privativo de Daniel, um local onde só entrava quando ele não estava, e exclusivamente para limpar, jamais para mexer nos documentos sobre a mesa. Ao alcançar um porta-retratos de Eleanor na prateleira superior, um conjunto de pastas no canto da escrivaninha deslizou e se espalhou pelo chão. Ela ajoelhou imediatamente para recolher os papéis antes que qualquer pessoa notasse a bagunça. Não pretendia ler nada, apenas corrigir o pequeno incidente. Contudo, seus olhos captaram 2 detalhes por puro acaso. O primeiro era uma autorização de transferência da Fundação Eleanor Whitfield datada de 6 semanas antes no valor de $200 mil para uma empresa chamada Collie Consultoria e Parcerias. O segundo detalhe era a assinatura de Daniel Whitfield no rodapé da folha. Mas havia algo errado. Loretta vira aquela assinatura centenas de vezes em cheques do orçamento doméstico e em cartões de aniversário para os filhos dos empregados. Aquela firma inclinava-se de forma incomum, e a letra D tinha um traçado diferente. Era parecida, mas não era dele. Ela não entendeu plenamente o significado daquilo. Não era contadora nem conhecia aquela empresa de consultoria. Porém, sentiu um aperto no peito semelhante ao alarme que soa quando algo queima no fogão antes de a fumaça aparecer. Reorganizou os documentos exatamente como estavam, fechou a pasta, alinhou o quadro na estante e retirou-se. Disse a si mesma que não era nada. Pessoas abastadas gerenciavam negócios e fundações com papéis complexos que não lhe diziam respeito. Conseguiu sustentar esse pensamento por 4 dias. Os problemas recomeçaram quando Vanessa percebeu algo que Loretta não pretendia demonstrar. Aconteceu no corredor próximo ao escritório 2 dias após o episódio das pastas. Loretta transportava toalhas limpas para o quarto de hóspedes e Vanessa conversava ao telefone perto da porta de costas, falando em tom confidencial. Eu já disse que isso precisa estar quitado antes da auditoria, dizia Vanessa, apoiando a mão na batente. O conselho da fundação se reúne em 3 semanas. Se Frank Delgado examinar esses relatórios antes, ela interrompeu a frase abruptamente ao se virar e dar de cara com Loretta a poucos passos de distância.
Por instantes reinou o silêncio. Posso ajudar em algo? Perguntou Vanessa em um tom nitidamente hostil. Apenas trazendo toalhas para o quarto azul, respondeu Loretta, prosseguindo com um passo firme enquanto seu coração acelerava. Ela desconhecia o significado de auditoria e não sabia quem era Frank Delgado, embora descobrisse dias depois que se tratava do contador veterano que cuidava das finanças da fundação há quase uma década, um homem de confiança de Daniel. Loretta não sabia o que precisava ser quitado, mas reconheceu o olhar frio de Vanessa. Não era vergonha por ter sido ouvida, mas o cálculo gélido de quem avaliava o quanto uma funcionária poderia ter descoberto. A partir daquele momento, a atitude de Vanessa em relação a Loretta tornou-se abertamente persecutória. Passou a inventar falhas no serviço de Loretta, como marcas inexistentes em espelhos ou vasos ligeiramente deslocados. Mencionou na presença de Daniel que a equipe não parecia tão dedicada quanto antes e perguntou a Beatrice se ainda faziam checagem de antecedentes para novos contratados, ignorando 4 anos de dedicação impecável de Loretta. Loretta manteve o silêncio. Esperava um bebê, tinha prestações da casa modesta que planejava com Marcos e precisava daquele trabalho. Convenceu-se novamente de que era apenas estresse de noiva na véspera do casamento. Contudo, no fundo da mente, a imagem daquela assinatura incorreta permanecia viva. Na semana seguinte, Marcos comentou algo durante o jantar que fez Loretta congelar. Um cliente da oficina mecânica chamado Gary, que prestava serviços de auditoria para pequenas empresas, reclamara enquanto aguardava a troca de óleo sobre um cliente que ocultava documentos de uma fundação. Falava que havia $200 mil parados em uma empresa fantasma sem explicação. Loretta ficou imóvel, apoiando a mão sobre a barriga. Ele mencionou o nome da fundação? Perguntou ela. Marcos tentou recordar. Tinha o nome de uma mulher, acho que Eleanor. Por que Loretta não respondeu? Pensou na pasta derrubada, na assinatura falsa e na ligação misteriosa no corredor. Naquela noite custou a dormir. Começava a compreender que testemunhara involuntariamente o início de um grande golpe. Pensou em deixar para lá que finanças de famílias ricas não eram de sua alçada. Mas Beatrice a ensinara a ter princípios. Beatrice amava Eleanor como uma irmã e comentou à tarde enquanto passavam lençóis. Aquela fundação foi o último pedido de Eleanor no hospital. Ela fez Daniel prometer que ajudaria crianças como ela não pôde ser ajudada. Ele construiu hotéis em vários estados, mas nada importa mais para ele do que essa causa. Na manhã seguinte, Loretta tomou uma decisão. Não acusaria ninguém nem falaria com o Sr. Whitfield sem ter certeza absoluta, mas também não ignoraria o que vira. No dia em que Daniel viajou a negócios, ela entrou no escritório para limpar e com extremo cuidado fez uma fotocópia da autorização de transferência na impressora do cômodo, dobrou o papel, guardou no bolso interno do avental, e disse a si mesma que era apenas uma garantia. Contudo, a mansão parecia ter ouvidos. Vanessa surpreendeu a poucos passos da porta do escritório menos de 2 minutos depois. O que você estava fazendo aí dentro? Questionou Vanessa com voz firme e ameaçadora. Apenas limpando o mesmo de todas as quintas-feiras, respondeu Loretta. Você estava perto da escrivaninha. Limpava a prateleira superior. Vanessa aproximou-se a ponto de Loretta sentir seu perfume forte. Não gosto de pessoas mexendo nas coisas do Daniel. E odeio quem pensa que encontrou algo, declarou Vanessa. Não encontrei nada, garantiu Loretta, sustentando o olhar. Tome muito cuidado, ameaçou Vanessa antes de se afastar. Nos dias seguintes, sem explicação, as horas de trabalho de Loretta foram reduzidas de 5 para 3 dias por semana. Quando Loretta perguntou a Daniel se seu emprego estava em risco, ele pareceu preocupado, mas sobrecarregado com os preparativos do evento. Vanessa mencionou algumas preocupações, disse ele de modo vago. Vamos passar pelo baile e depois ajustamos os horários. Não foi a resposta esperada, mas Loretta teve de aceitar. A revelação decisiva ocorreu por acaso numa terça-feira por meio do contador Frank Delgado. Loretta servia um café na sala próxima à cozinha quando Frank chegou para uma reunião financeira urgente com Daniel. Ele era um homem grisalho com a postura calma de quem acumula décadas de experiência examinando balanços. Sem notar a presença de Loretta ao fundo, Frank entregou uma pasta a Daniel e disse em tom grave: preciso que veja isto antes da reunião do conselho. Algo não bate. A transferência de $200 mil para a Cole Consultoria foi sinalizada por mim há 3 semanas. Vanessa alegou que era para serviços de marketing do baile, mas não há nota fiscal nem contrato. E a assinatura na autorização não é sua, Daniel. Conheço sua firma há 9 anos. Alguém forjou seu nome para transferir dinheiro da fundação para a empresa de Vanessa. O silêncio na sala foi avassalador. Loretta retirou-se sem fazer barulho, com o coração acelerado. Ela estava certa, e agora entendia o desespero de Vanessa em silenciá-la.
Se a noiva era capaz de desviar $200.000 da caridade de uma mulher falecida, não hesitaria em destruir a reputação de uma empregada grávida para cobrir o crime. Vanessa devia dinheiro a agiotas devido a um vício antigo em jogos de azar e usar o documento falso para tentar quitar a dívida antes do casamento. Vendo o cerco se fechar com as descobertas de Frank e a presença atenta de Loretta, Vanessa resolveu agir primeiro. 2 dias antes do baile foi até Daniel e inventou que Loretta vinha mexendo em seus pertences pessoais e que sumira dinheiro de uma gaveta. Sugeriu com falsa compaixão que a gravidez ou dificuldades financeiras teriam levado a funcionária a cometer um deslize. Daniel, exausto e dividido com as dúvidas sobre a noiva, preferiu evitar um escândalo imediato. Não vamos criar uma cena antes do baile. Conversaremos com ela depois em particular. Ao saber por Beatrice que o patrão queria conversar após o fim de semana, Loretta chorou em silêncio no banheiro da sua casa, temendo pelo futuro. No dia anterior ao evento, ela encarou a cópia da autorização sobre a mesa da cozinha. Pensou na promessa feita a Eleanor, no bebê que carregava e na dignidade que mantivera a vida toda. Guardou o papel dobrado no bolso do avental vermelho que usaria no baile. Não pretendia criar confusão, apenas carregar a verdade consigo. O que Loretta não sabia era que Frank Delgado passara os últimos 2 dias reunindo provas definitivas, extratos bancários, comprovantes de transferência e um laudo grafotécnico feito por um perito. Ele agendara uma conversa com Daniel para a noite da festa. Por sua vez, Vanessa planejava aproveitar a presença de 200 convidados ilustres para desmoralizar Loretta publicamente e garantir que ninguém acreditasse na empregada caso ela falasse algo. O baile de gala era esplêndido. O salão reluzia com orquídeas brancas, centenas de velas e uma orquestra afinando os instrumentos. Os convidados começaram a chegar às 7 da noite. Loretta trabalhava no receptivo e na entrega de aperitivos, vestindo seu uniforme vermelho limpo e mantendo a calma. Frank Delgado chegou cedo e encontrou Daniel no escritório por 90 segundos. Entregou-lhe os documentos comprobatórios do desvio e do laudo da assinatura. Daniel leu tudo 2 vezes em silêncio. Guardou o documento falsificado no bolso do paletó e disse: "Me dê alguns minutos. Preciso encontrar Vanessa." No andar térreo perto do salão principal, Vanessa avistou Loretta e caminhou resoluta em sua direção. Com a mente descontrolada pelo medo de ser descoberta, acentuou a voz para que todos ao redor ouvissem. "Você esteve planejando isso o tempo todo, não é? Espionando o escritório dele, murmurando com o contador, acha que vai estragar tudo que construí." Os convidados ao redor se calaram observando a cena. Loretta sentiu o bebê se mover e, movida pelo instinto materno de proteger a criança diante da postura agressiva e da mão erguida de Vanessa, dobrou os joelhos e se ajoelhou no chão de mármore. Uniu as mãos junto ao peito e sussurrou: "Estou grávida. Por favor, não me machuque." No topo da escadaria, Daniel Whitfield dobrou o corredor e presenciou a cena chocante: sua noiva prestes a agredir uma trabalhadora grávida ajoelhada. Ele desceu os degraus em segundos e segurou firmemente o pulso de Vanessa antes que ela avançasse. Com uma voz grave que calou todo o salão, ordenou: "Nunca mais toque nela." Vanessa tentou se justificar em pânico. "Daniel, você não entende, ela esteve." "Eu sei exatamente o que ela esteve fazendo", interrompeu Daniel, tirando o papel do paletó e mostrando-o aos convidados e a Frank Delgado, que descia logo atrás. "Ela foi a única pessoa nesta casa que me disse a verdade." Daniel ajoelhou-se ao lado de Loretta, perguntando com extrema gentileza: "Você está bem? O bebê está bem?" "Estou bem", respondeu Loretta emocionada. Ele a ajudou a se levantar cuidadosamente. Foi então que Loretta tirou do bolso do avental a fotocópia que guardara por 2 semanas. "Eu encontrei isto no seu escritório há 3 semanas, senhor. Não sabia exatamente o que significava até hoje. Deveria ter contado antes, mas fiquei com medo." Daniel pegou a folha, confirmando ser idêntica à prova fornecida pelo contador. Ele encarou Vanessa, que empalidecera completamente diante dos 200 convidados perplexos. $200.000 da fundação da minha falecida esposa, disse Daniel com voz firme. Assinado com uma letra que não é minha. E sua atitude ao ser descoberta foi erguer a mão contra uma mulher grávida. "Eu não conheço você." O noivado terminou imediatamente naquela mesma noite. A segurança da mansão acompanhou Vanessa até os aposentos para que ela recolhesse seus pertences pessoais. Frank Delgado explicou a situação aos membros do conselho presentes. Nos dias seguintes, Daniel permitiu que Vanessa devolvesse o dinheiro desviado por meio de um acordo jurídico estipulado, exigindo sua renúncia pública e admissão de culpa perante a diretoria da fundação. Ela passará o resto da vida sabendo que 200 convidados viram quem ela realmente é, comentou Daniel com Frank. 2 dias após o evento, Daniel foi ao encontro de Loretta na sala de costura, onde ela dobrava toalhas com Beatrice.
Ele bateu a porta antes de entrar e disse sinceramente: devo-lhe um pedido de desculpas. Deixei que contassem uma mentira sobre você porque era mais fácil do que investigar a verdade. Isso foi errado. Loretta tentou responder, mas ele continuou: sua vaga nesta casa é permanente. Seu salário será mantido integralmente durante toda a licença maternidade e com sua permissão a Fundação Eleanor Whitfield criará um fundo de estudos para o seu filho, pois você defendeu os valores dessa instituição melhor do que qualquer pessoa aqui. 6 semanas mais tarde, Loretta deu à luz uma menina saudável a quem deu o nome de Eleanor Grace. Quando levou a bebê para conhecer a equipe da mansão, Daniel foi até a varanda para recepcioná-los. Ao ouvir o nome da criança, o empresário emocionou-se profundamente. Obrigado. Nada do que ouvi nos últimos 3 anos significou tanto para mim. Até hoje, Loretta continua trabalhando na mansão Whitfield. Ela ainda cantarola hinos antigos enquanto limpa e continua batendo nas portas antes de entrar, mesmo nos cômodos vazios. Mas a atmosfera da casa mudou para sempre, tornando-se um lugar onde a verdade e o respeito prevalecem. Se você estivesse naquele salão na noite em que a verdade veio à tona, qual teria sido sua atitude? Teria se calado ou teria tido a coragem de Loretta? Deixe sua opinião nos comentários. E se você acredita que a verdade deve sempre prevalecer, inscreva-se no canal, deixe seu gostei e compartilhe este vídeo com quem valoriza a honestidade.